Capítulo 19, 1 Reis. Subtítulo: Jezabel promete matar Elias. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia. Sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e, à sua cabeceira, havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Subtítulo: Elias na caverna do Monte Horebe. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte, diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. E com o jugo dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Capítulo 20, 1 Reis. Subtítulo: Guerra entre Acabe e o rei da Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad:
a tua prata e o teu ouro são meus, e também o melhor dentre tuas mulheres e teus filhos. Então o rei de Israel respondeu: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Os mensageiros voltaram e disseram: assim fala Ben-Hadad: enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tu deverás me entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei os meus servos. Eles vasculharão a tua casa e as casas dos teus servos. Pegarão e levarão tudo o que tiveres de precioso. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não os neguei. E todos os anciãos e todo o povo responderam-lhe: não lhe des ouvidos, nem permitas. Então ele disse ao mensageiro de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, farei tudo o que mandaste, pedi a teu servo de início, mas isto não posso fazer. Os mensageiros voltaram e lhe levaram a resposta. Ben-Hadad enviou outra vez mensageiros para dizer: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: dizei-lhe, não se gabe quem veste a armadura como aquele que atira. Quando ouviu essa palavra, ele estava bebendo com os reis nas tendas, e disse aos seus servos: preparai-vos para a batalha. E eles se prepararam para atacar a cidade. Um profeta veio a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, mas hoje eu a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos jovens guerreiros dos chefes das províncias. Acabe perguntou ainda: quem começará a luta? Ele respondeu: tu. Então contou os jovens guerreiros dos chefes das províncias, e eram 232. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram 7.000. E eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que o ajudavam. E os jovens guerreiros dos chefes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou espias que o avisaram, dizendo: alguns homens saíram de Samaria. Então ele disse: quer venham eles tratar de paz, quer venham à guerra, prendei-os vivos. Os jovens guerreiros dos chefes das províncias saíram da cidade, e o exército os acompanhava. Eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destruiu os cavalos e os carros e impôs aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, fortalece-te, atenta bem para o que farás, porque depois de um ano o rei da Síria te atacará. Os servos do rei da Síria disseram-lhe: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos com eles na planície, e certamente seremos vitoriosos. Faze o seguinte: tira cada um 2 reis do seu lugar e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Lutemos contra eles na planície, e por certo seremos vitoriosos. Ele atendeu ao pedido deles, e assim fez. Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afec, para lutar contra Israel. Também os israelitas foram arregimentados e, providos de mantimentos, marcharam contra eles. E os israelitas acamparam defronte deles,
como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim eles estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. No 7º dia a batalha começou, e num só dia os israelitas mataram 100.000 homens da infantaria dos sírios. O restante fugiu para Afec e entrou na cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad também fugiu para a cidade, porém se refugiou, ora num esconderijo, ora em outro. Subtítulo: Acabe vence a Síria e faz aliança com Ben-Hadad. Os seus servos disseram: Temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel, vestindo panos de saco e cordas no pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Então vestiram panos de saco e cordas no pescoço, e indo encontrar-se com o rei de Israel, disseram-lhe: O teu servo Ben-Hadad manda dizer: Deixa-me viver, suplico-te. Então Acabe respondeu: Ele ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens entenderam isso como um bom sinal e se valeram logo dessa palavra e disseram: Sim, Ben-Hadad, teu irmão. Ele lhes respondeu: Ide, trazei-o a mim. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então Ben-Hadad lhe disse: Eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele aliança e o deixou ir. Certo homem dentre os seguidores dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Quando tu te apartares de mim, um leão te matará. E logo que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fere-me. E aquele homem o esmurrou e o feriu. Então o profeta foi esperar o rei no caminho e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o turbante. Quando o rei passava, ele gritou: Teu servo estava em plena batalha quando um homem voltou e me trouxe um outro, pedindo: Vigia este homem. Se ele escapar, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 1 talento de prata. Enquanto teu servo estava ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe respondeu: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou o turbante dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para destruição? Tua vida responderá pela dele, e o teu povo pelo seu povo. Então o rei de Israel voltou para seu palácio, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. 1 Reis. Subtítulo: Nabote recusa a proposta de Acabe. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Este falou a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha no fundo do meu palácio, e te darei em troca outra vinha melhor, ou, se desejares, eu te pagarei em dinheiro o quanto vale. Mas Nabote respondeu a Acabe: O Senhor me guarde de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para seu palácio, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado. Pois este lhe tinha dito: Não te entregarei a herança de meus pais. Ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Subtítulo: Jezabel manda matar Nabote.
Mas Jezabel, sua mulher, veio a ele e lhe disse: Por que estás tão irritado que não queres comer? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita: Vende-me a tua vinha, ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele respondeu: Não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: É assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela escreveu cartas em nome de Acabe e, selando-as com o anel de selar dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: Decretai um jejum e colocai Nabote diante do povo. Colocai na frente dele 2 homens, sem escrúpulos, que o acusem, dizendo: Blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois conduze-o para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandara. Decretaram um jejum e puseram Nabote na frente do povo. Também vieram 2 homens sem escrúpulos e ficaram na frente dele. E estes homens acusavam Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram de modo que morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel soube que Nabote havia sido apedrejado e havia morrido, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te vender, porque Nabote já não vive, mas está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para descer à vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Subtítulo: Elias anuncia o fim de Acabe. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, para onde desceu a fim de tomar posse dela. Tu lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor: Por acaso não mataste e tomaste a herança? Falarás ainda: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Então Acabe disse a Elias: Já me achaste, ó inimigo meu? Ele respondeu: Achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eu trarei ruína sobre ti, expulsarei a tua posteridade e exterminarei de Israel todo homem, escravo ou livre, pertencente a Acabe. E farei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate, e como a família de Baasa, filho de Aias, porque me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. O Senhor também falou sobre Jezabel. Os cães devorarão Jezabel, junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e o que lhe morrer no campo, as aves o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Ele fez coisas horríveis, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor expulsou de diante dos israelitas. Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava em pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porque ele se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua família. Capítulo 22. Primeiro Reis. Subtítulo: Acabe faz aliança com Josafá.
Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel tinha dito aos seus servos: Não sabeis que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomá-la da mão do rei da Síria? Então ele perguntou a Josafá: Tu me acompanharás na luta contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: Peço-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Irei à luta contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: Ataca, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá insistiu: Não há aqui outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, Micaias, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Então Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaias, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios até que sejam aniquilados. Do mesmo modo, também profetizavam todos os profetas, dizendo: Ataca Ramote Gileade e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Subtítulo: Micaias profetiza contra Acabe. Enquanto isso, o mensageiro que havia ido chamar Micaias falou-lhe: Os profetas são unânimes em profetizar coisas favoráveis ao rei. Seja a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaias, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor, falarei tão somente aquilo que o Senhor me disser. Quando chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaias, iremos a Ramote de Gileade para atacá-la ou não? Ele lhe respondeu: Ataca e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu não te disse que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaias prosseguiu: Ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramote Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze isso. Agora, pois, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. O Senhor é quem declarou mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, deu um tapa em Micaias e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaias respondeu: Naquele dia saberás quando entrares de quarto em quarto para te esconderes. Então o rei de Israel disse: Prendei Micaias e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o rei:
Prendei este homem no cárcere, e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Micaias respondeu: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por meu intermédio. Disse mais: Ouve todos os povos. Subtítulo: Acabe morre na guerra contra a Síria. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na batalha. O rei da Síria havia ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, não luteis nem contra o pequeno nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. Viraram-se para atacá-lo, mas Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem preparou o seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. E o rei disse ao condutor de seu carro: Volta e tira-me do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha tornou-se violenta naquele dia. Contudo, o rei foi sustentado no carro contra os sírios. Mas à tarde ele morreu, e o sangue do ferimento corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol, passou pelo exército a notícia: Volte cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. O rei, então, morreu, e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. Levaram o seu carro junto ao açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme o Senhor tinha dito. Os demais atos de Acabe e tudo quanto realizou, e o palácio de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim, Acabe descansou com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Subtítulo: O reinado e a morte de Josafá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, e era filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de seu pai, Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante o Senhor. Porém, os altares não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais atos de Josafá e o poder que mostrou e como guerreou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos prostitutos dos dias de seu pai, Asa. Nesse tempo não havia rei em Edom. Um vice-rei governava. Josafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir, em busca de ouro, mas não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Josafá, porém, não quis. Depois, Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho, Jeorão. Subtítulo: Acasias torna-se rei em Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Cultuou Baal e o adorou, provocando o Senhor, Deus de Israel, à ira, conforme tudo quanto seu pai havia feito.